Você já parou para pensar que talvez o que está travando a sua vida financeira seja a sua obediência seletiva? É isso mesmo. Tem gente que ora por prosperidade, mas ignora os princípios que a própria Bíblia revela sobre como se tornar próspero. E não estou falando de fazer campanha, nem de repetir frases motivacionais no espelho. Estou falando de hábitos. Sim, hábitos. Ações práticas que transformam a sua vida financeira, espiritual e até emocional. A verdade é que muitos querem a colheita, mas recusam a disciplina da semente. Querem a bênção, mas fogem do processo. E se eu te dissesse que a Bíblia não só fala de prosperidade, como ensina em detalhes como alcançá-la? E mais, não é pecado querer viver bem. Pecado é viver de qualquer jeito, ignorando os princípios que Deus deixou para nos conduzir à verdadeira abundância. Neste vídeo, você vai descobrir 5 hábitos que estão na Palavra de Deus e que têm o poder de mudar completamente a forma como você lida com o dinheiro. São ensinamentos escondidos à vista de todos, mas que poucos praticam. E o melhor, não importa quanto você ganha hoje. Se você aplicar o que vai aprender aqui, o céu vai começar a se mover ao seu favor. Está pronto para ver a diferença entre sobrevivência e prosperidade bíblica? O penúltimo hábito pode conter o sinal exato que Deus quer te mostrar. Antes de começarmos nosso tempo de hoje, quero te convidar a escrever agora nos comentários a frase: Senhor, me faz próspero. Essa simples atitude é um sinal de fé quando você declara: o céu se abre. Pois ao comentar, curtir e se inscrever, você fortalece esse canal, levando esperança a quem precisa. Cada frase que você escreve é como uma tocha acesa, iluminando o caminho não só para você, mas também para muitos que virão atrás. Posso contar com você? Deus te abençoe. Agora vamos ao estudo. Você já reparou como algumas pessoas, mesmo ganhando muito, vivem endividadas? E outras com bem menos conseguem guardar, investir e até ajudar quem precisa? Isso não acontece por acaso. Existe uma sabedoria que vem do alto e que nos ensina, pela própria palavra de Deus, a sermos mordomos prudentes dos recursos que recebemos. A Bíblia é clara. Quem é fiel no pouco, também será no muito. Lucas 16:10. A história de José no Egito é um verdadeiro manual de planejamento financeiro. Ele não esperou a crise bater à porta para começar a agir. Quando tudo estava indo bem, quando havia fartura, ele separou 1/5 do que era colhido e armazenou. Resultado? Quando a escassez chegou, ele não só salvou o povo do Egito, como também prosperou, porque seguiu a vontade de Deus com sabedoria. Viver abaixo dos próprios meios não é viver em escassez, é viver com inteligência, entendendo que nem tudo que entra no bolso precisa sair na mesma velocidade. Tem gente que recebe um aumento e já muda de carro, de casa, de estilo de vida. E depois se pergunta por que a conta não fecha. O segredo não está em quanto se ganha, mas em como se administra. Um exemplo prático. Se você ganha R$3.000 por mês, tente viver como se ganhasse 2.300. Guarde os outros 700, mesmo que aos poucos. Isso não é mesquinharia, é sabedoria. A Bíblia diz em Provérbios 21:20 que na casa do sábio há tesouro e azeite armazenado, mas o tolo devora tudo o que pode. Cortar excessos é uma arte. E não estamos falando de cortar só gastos grandes, não. Às vezes, são os pequenos vazamentos que afundam o navio. Aquele delivery todo fim de semana, o streaming que você nem assiste mais, a roupa que você compra por impulso. O Espírito Santo também fala nesses detalhes e nos ensina a sermos administradores fiéis. Planejamento financeiro é espiritualidade na prática. Você sabia disso? A Bíblia tem mais de 2.000 versículos sobre dinheiro, mais até do que sobre fé e oração. E sabe por quê? Porque Deus sabia o quanto o coração humano seria tentado pelo consumo.
E se a gente não se alinha à palavra de Deus, acabamos sendo escravizados pelas dívidas. Guardar dinheiro é diferente de acumular por medo. Quando feito com oração e direção, poupar é como construir uma arca antes da tempestade. É confiar que Deus proverá sim, mas também é fazer a sua parte com responsabilidade. E se hoje você começar, mesmo que com pouco, o próprio Senhor te honrará. Uma ideia prática que você pode aplicar ainda hoje. Abra uma conta digital separada só para guardar. Não precisa ser muito. Comece com R$ 50 por mês, automaticamente como se fosse uma oferta sagrada. Esse hábito vai mudar sua relação com o dinheiro e com a sua própria prosperidade. Tem gente que acha que porque confia em Deus não precisa planejar, mas fé sem ação é morta. Tiago 2,17. José confiava em Deus, mas ele também planejava, calculava, armazenava. E esse equilíbrio entre dependência divina e sabedoria prática é o que diferencia quem prospera de quem apenas sobrevive. Agora, e se eu te dissesse que viver abaixo dos seus meios é só o primeiro passo? Existe algo ainda mais poderoso do que poupar: é multiplicar. Mas para isso, você precisa entender o próximo princípio. Em Eclesiastes 11:6 está escrito: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, pois tu não sabes qual prosperará. Essa é uma das lições mais sábias da Bíblia sobre finanças. Nunca dependa de uma única semente. O Espírito Santo nos convida à prudência. E a prudência aqui é diversificação. Afinal, quem coloca todos os ovos no mesmo cesto corre o risco de perder tudo de uma vez. A prosperidade bíblica não é uma promessa de mágica, mas de multiplicação com inteligência. Deus pode abrir os céus, mas Ele espera que você esteja com mais de um campo preparado para a chuva. A pessoa que entende isso começa a buscar novas formas de renda, mesmo que pequenas no início. E aos poucos, esses rios vão se unindo para formar um grande mar. Jesus contou parábolas com exemplos financeiros para ensinar o reino. E uma das maiores lições é que o servo prudente é aquele que negocia, que amplia, que gera retorno. Se você hoje trabalha em um emprego fixo, pense: como posso criar uma segunda fonte de renda? Pode ser algo simples, como revender algo, oferecer um serviço online ou monetizar um talento. O segredo está em não esperar tudo ficar perfeito. Não é sobre ter capital para abrir um negócio milionário. É sobre começar com o que tem. Se você sabe fazer bolo, pode vender para os vizinhos. Se domina um idioma, pode dar aulas online. O Espírito Santo te dá criatividade para gerar oportunidades. E a Bíblia diz que Ele dá semente ao que semeia. 2 Coríntios 9:10. Tem gente que passa a vida pedindo portas abertas, mas quando uma pequena fresta aparece, ignora. Deus costuma trabalhar no pouco antes de liberar o muito. E as múltiplas fontes de renda, muitas vezes, nascem das ideias simples que você ainda não levou a sério. Já pensou em usar o fim de semana para algo produtivo? Um brechó, uma consultoria, um curso online? Diversificar é também uma forma de proteger o que você tem. O mundo é incerto, crises vêm e vão, e quem ouve a voz de Deus entende que não se trata de medo, mas de sabedoria. Em Provérbios 6:6-8, somos orientados a observar a formiga que se prepara no verão para os dias difíceis. Múltiplas rendas funcionam como esse estoque espiritual e prático. Agora, não confunda isso com ganância. O objetivo não é correr atrás de dinheiro desenfreadamente, mas sim gerar segurança para que você possa viver com mais liberdade, abençoar mais pessoas e realizar a vontade de Deus na sua vida. Quando você tem diferentes fontes de renda, consegue ofertar com generosidade e investir em propósitos maiores. Lembre-se, Deus usa canais, mas Ele é a fonte. As rendas são meios, não o fim. Por isso, peça direção em oração.
Pergunte: Espírito Santo, que habilidade o Senhor colocou em mim que pode se tornar uma nova semente? Às vezes, a resposta vem num devocional, outras numa conversa. O céu fala, e quem escuta, prospera. Seja estratégico. Use a tecnologia ao seu favor. Hoje existem aplicativos e plataformas que facilitam a geração de renda. Desde vender produtos em marketplaces até criar conteúdos que gerem monetização. O importante é não ficar parado esperando cair do céu. A Bíblia é clara. Tudo o que a sua mão encontrar para fazer, faça com dedicação. Eclesiastes 9:10. E quando essas fontes começarem a fluir, o próximo passo é proteger o que você construiu. Não adianta ter várias entradas se um único imprevisto pode levar tudo embora. E é por isso que precisamos falar sobre algo que muitos ignoram. Não tem como falar de sabedoria financeira sem falar de preparo para o inesperado. A vida é cheia de surpresas, nem todas boas, e a Bíblia nos orienta a sermos prudentes. José, ao interpretar o sonho do faraó, não apenas revelou o futuro, mas apresentou uma estratégia divina: guardar durante os anos de fartura para sobreviver aos anos de seca. Isso não é apenas inteligência, é direção espiritual. Muita gente pensa que guardar dinheiro é falta de fé, mas é justamente o contrário. É um ato de responsabilidade diante da provisão de Deus. Em Eclesiastes 7:12, está escrito que a sabedoria oferece proteção, como o dinheiro oferece proteção. Ou seja, uma reserva é como um escudo. Ela não evita a guerra, mas te protege quando ela chega. Imagine um imprevisto de saúde, uma demissão, ou até uma grande oportunidade. Quem não tem reserva entra em desespero. Já quem se preparou consegue respirar, pensar com clareza e agir com sabedoria. Ter um valor guardado pode ser o diferencial entre cair numa dívida ou passar por um momento difícil com dignidade e paz. E não precisa começar com grandes quantias. Às vezes, guardar 100 por mês já é um começo. Em um ano, são 1.200. Em 2 anos, 2.400. Parece pouco, mas na hora do aperto faz toda a diferença. Se puder guardar 10% de tudo que entra, melhor ainda. Mas se não der, comece com o que pode. O importante é a constância, não o tamanho da semente. A orientação bíblica sempre nos leva ao equilíbrio. Nem acumular por avareza, nem gastar por impulsividade. O Espírito Santo nos ensina a viver com responsabilidade. E essa reserva que você vai construir é parte do cuidado de Deus com você. Um bom lugar para começar é criar uma conta de emergência separada que você não mexe, a não ser que realmente precise. Algumas pessoas preferem deixar esse dinheiro aplicado em um fundo de emergência com liquidez diária. Isso significa que você pode resgatar rapidamente, sem perdas. Aplicativos como o Tesouro Direto, CDBs com resgate imediato ou contas remuneradas podem ser boas opções. Não se trata de parar o dinheiro, mas de deixá-lo disponível e protegido. Outro ponto importante: essa reserva não é para viagens, presentes ou caprichos. É para cobrir aquilo que ninguém espera, mas que uma hora chega. A palavra de Deus nos convida a sermos prudentes como serpentes, mesmo sendo simples como pombas. Mateus 10:16. Prudência é saber o que pode vir e se preparar em oração e planejamento. Tem gente que já passou por um vendaval financeiro e aprendeu da forma mais difícil. Outros estão agora mesmo debaixo de um. Se for o seu caso, não se culpe, mas comece hoje. Ore, peça direção ao Espírito Santo e dê o primeiro passo. A prosperidade bíblica também inclui cura da desorganização e restauração da estabilidade. E mais, uma reserva também pode ser o canal de um milagre. Já pensou em como Deus pode te usar para ajudar alguém em apuros? Quando você está bem, pode ser resposta de oração para outra pessoa. E isso é viver o reino na prática, abençoado para abençoar, suprido para suprir, guardado para guardar outros. Mas depois de guardar, vem uma pergunta essencial:
O que fazer com o que sobra? Como multiplicar os talentos que o Senhor nos confiou? Porque guardar é sabedoria, mas multiplicar é autoridade. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. A Bíblia é repleta de princípios sobre multiplicação. E um dos mais marcantes é a parábola dos talentos, Mateus 25, 14-30. Jesus não elogiou quem guardou com medo. Ele exaltou quem teve coragem, agiu com sabedoria e fez o dinheiro render. Isso mostra que o investimento, quando feito com responsabilidade e propósito, é parte da vontade de Deus. Investir não é só para quem tem muito, é para quem tem visão. O Espírito Santo nos capacita para administrar bem até o pouco que temos, e aos poucos, esse pouco se transforma em abundância. Deus não trabalha com desperdício, mas com multiplicação. E investir é exatamente isso, fazer com que o dinheiro continue trabalhando mesmo quando você está dormindo. Tem gente que diz, mas eu não entendo nada disso. E tá tudo bem, ninguém nasce sabendo, mas é possível aprender. E a sabedoria prática é uma forma de adoração. Comece estudando sobre tesouro direto, CDBs, fundos imobiliários ou ações sólidas como Itaú, Vale ou WEG. São ativos mais conservadores, ideais para quem está começando. É claro, tudo deve ser feito com oração e cautela. Nada de colocar todo o seu dinheiro em promessas milagrosas ou dicas quentes da internet. O Espírito Santo nos ensina a discernir e a palavra de Deus nos alerta. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbios 21:5. Investir também pode ir além do financeiro. Pode ser investir em pessoas, em projetos, em conhecimento. Às vezes, o maior retorno não vem em números, mas em propósito. Um curso que te capacita, um livro que te liberta, uma mentoria que te impulsiona. Tudo isso é investimento e gera colheita futura. Tem gente que trava porque acha que dinheiro é coisa do mundo. Mas a Bíblia nunca disse isso. O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Quando você investe com a motivação certa, guiado por Deus, você não só cresce, como também se torna canal de provisão para outros. Isso é viver em alinhamento com o reino. Já pensou em como José investiria hoje? Provavelmente usaria tecnologia, buscaria conhecimento e gerenciaria recursos com sabedoria. Deus nos deu cabeça e coração e espera que usemos os dois. Antes de investir, ore, depois estude e então haja com responsabilidade. Isso é espiritualidade prática. E o mais lindo, Deus se alegra quando você multiplica. Lembra da parábola? Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Isso não é apenas sobre dinheiro, mas também é. Porque quando você aprende a investir com sabedoria, você está dizendo a Deus, eu valorizo o que o Senhor me confiou. E não precisa de pressa. Comece com 100 em um tesouro Selic, por exemplo. Depois, vá aumentando conforme a sua reserva cresce. Plataformas como Nuinvest, XP ou Rico são simples e seguras. O importante é sair da inércia. Não é sobre enriquecer do dia para a noite. É sobre construir prosperidade com propósito, passo a passo. Agora que você entendeu a importância de investir com sabedoria, tem um último ponto, talvez o mais negligenciado, que pode virar o jogo da sua vida financeira. Porque não adianta semear, guardar e multiplicar. Se você não tiver isso aqui, tem gente que acha que sabedoria é algo místico, inalcançável, reservado só para profetas ou grandes teólogos. Mas a Bíblia deixa claro, feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Provérbios 3:13. Sabedoria prática é exatamente isso, saber o que fazer e fazer. É a união perfeita entre a revelação do alto e a ação aqui na terra. Muitos vivem tropeçando nas mesmas pedras porque insistem em andar no escuro. E não é por falta de fé, é por falta de direção.
A sabedoria do Espírito Santo não vem só para consolar, mas para instruir. E instrução no mundo real é o que te ajuda a negociar melhor, a planejar seu mês, a não cair em armadilhas financeiras e a tomar decisões com mais clareza. Sabedoria prática é o tipo de riqueza que não perde valor com o tempo. Pelo contrário, ela se multiplica, se compartilha e se transforma em frutos. Quando você estuda, lê a Bíblia com atenção, busca livros que te ensinam a pensar melhor, administrar melhor e viver melhor, você está se alinhando com a vontade de Deus. Quer um exemplo? Livros como Os Segredos da Mente Milionária ou O Homem Mais Rico da Babilônia são verdadeiras pérolas de sabedoria aplicada. Não são evangélicos no rótulo, mas estão cheios de princípios bíblicos. Leia com discernimento e peça ao Espírito Santo para te mostrar o que absorver. Mas sabedoria não é só teoria, é ação. Conhecimento sem prática é peso morto. Você pode saber tudo sobre investimentos, empreendedorismo e finanças, mas se não aplicar, nada muda. É como Jesus disse, quem ouve estas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Peça sabedoria em oração. Tiago 1:5 promete que Deus a dá generosamente a quem pede. Mas depois de pedir, esteja disposto a aprender. Faça cursos, ouça podcasts, siga pessoas que vivem aquilo que você deseja alcançar. E mais importante, comece a aplicar. Mesmo que pareça pouco, é o começo que muda tudo. Sabedoria também é saber o que evitar. Saber dizer não para propostas duvidosas, para dívidas impensadas, para amizades tóxicas que drenam sua energia e sua visão. Nem toda oportunidade vem de Deus. E é por isso que a sabedoria precisa ser acompanhada do discernimento. Aquele radar espiritual que o Espírito Santo coloca em quem busca de verdade. Muita gente perde tempo tentando imitar os passos de quem já chegou lá. Mas o segredo não está só nos passos, está na mentalidade. A sabedoria prática molda sua forma de ver o mundo, de reagir às dificuldades, de escolher caminhos. É isso que separa quem só sobrevive de quem verdadeiramente prospera com propósito. Lembre-se, a palavra de Deus é o fundamento. Você pode estudar 1000 coisas, mas se não estiver firmado na Bíblia, será como construir sobre areia. A verdadeira sabedoria começa no temor ao Senhor. Provérbios 9:10. E quem teme a Deus, busca fazer tudo com excelência, inclusive as finanças. Agora que você já entendeu todos esses princípios, viver com moderação, ter múltiplas fontes, guardar com sabedoria, investir com fé e agir com entendimento, está pronto para uma nova realidade. Mas antes de mergulhar de cabeça nisso tudo, deixa eu te contar uma verdade que muita gente nunca teve coragem de te dizer. Agora que você aprendeu esses 5 hábitos enriquecedores segundo a Bíblia, me responde com sinceridade. O que ainda te impede de colocar tudo isso em prática? Porque não adianta apenas assistir, concordar e seguir a vida como se nada tivesse mudado. Deus já fez a parte dele. Ele te deu sabedoria, direção e princípios. Agora é com você. Vai continuar reclamando da escassez ou vai começar a viver debaixo da promessa de prosperidade? Você sabia que a diferença entre quem colhe e quem continua esperando está na decisão de aplicar? Então, qual hábito você vai colocar em prática hoje? Vai cortar os excessos, começar sua reserva, investir, buscar sabedoria? Ou já vai buscar sua segunda fonte de renda? Me conta nos comentários. Agora, para selar esse tempo, quero te pedir algo muito importante. Se inscreva aqui no canal. A sua inscrição é muito importante para nós e principalmente para Deus, pois será como uma tocha acesa que alcançará vidas muito além do que podemos imaginar. Projetos como este canal precisam do seu cuidado, do seu apoio. Não custa nada para você,
Isso só irá te abençoar, pois você ajudará na missão de levar esperança, fé e transformação através da palavra de Deus a milhares de pessoas. Não pense que é pequeno, não pense que é insignificante. O que você faz aqui é parte da grande obra que Deus está realizando. Se você já é inscrito, sinta-se orgulhoso. Você é parte daqueles que mantêm esta tocha levantada para outros viajantes cansados encontrarem o caminho. Mas se ainda não é, reflita. Por que deixar para depois aquilo que pode abençoar vidas agora? E mais, compartilhe este vídeo. Não guarde para si o que Deus te entregou hoje. Talvez um simples compartilhamento possa ser o sinal que alguém vinha suplicando em oração. Permita que a paz de Deus, que excede todo entendimento, te envolva completamente. Que o Senhor te abençoe, que Ele te fortaleça para cada nova decisão e que te conduza com mão firme e coração amoroso pelo melhor caminho que Ele já preparou. Até o próximo encontro, onde novas verdades e revelações nos esperam, em nome de Jesus. Amém.